Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Desfazemos agora, Pai, todo tipo de perigo contra nós e contra a nossa casa. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Desfaz a maldade, a inveja, os homens maus, aqueles que tramam contra nós. Pedimos a tua proteção. Apresentamos a ti toda a injustiça que temos ciência e aquela que não temos ciência. Oramos agora desfazendo completamente aquilo que está no espiritual, em curso, seja contra nós ou contra nossos filhos. E te pedimos, ó Deus, a tua proteção, a tua intervenção e o teu livramento agora. Também oramos, ó Deus, para que o Senhor nos abra as grandes portas, as grandes oportunidades, as grandes conexões. Oramos para que recursos do céu sejam liberados sobre a nossa vida e declaramos: na nossa vida não tem falta, na nossa casa não tem falta, na empresa não tem falta, em nada que o Senhor colocou nas nossas mãos existe falta. O Senhor é Jeová Jirê, o Deus da providência, o Deus que cuida de nós, o Deus que está na nossa retaguarda, que é a nossa fortaleza. A presença do Espírito Santo está na nossa vida. Iremos caminhar com Deus, iremos nos movimentar com Deus, iremos romper hoje com Deus, no nome de Jesus Cristo. E quem crê, declara junto comigo: eu creio em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, um bom dia, um excelente e abençoado dia a todos. Que alegria estar aqui e poder compartilhar com você uma palavra e essa oração profética. Estamos em oração e jejum, hoje é o 5º dia do nosso propósito para a glória de Deus. Você está firme aí? Então escreve aqui nos comentários: Deus me abra uma grande porta. Amém? Você crê nisso? Que Deus está abrindo essa grande porta? Que Deus já está trabalhando em teu favor? Glória a Deus, eu creio. Por isso, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de clamar. Há algo que Deus está fazendo e nós cremos nisso, estamos convictos nisso, em nome de Jesus. Hoje a palavra é quente e eu quero perguntar se você está preparado para ouvi-la, porque lidar com as pessoas nós temos que aprender. Não adianta fugir deles, mas temos que aprender a lidar com todos. Eu quero falar hoje 5 tipos de pessoas que não são muito boas para nós e como nós devemos lidar com elas. Existem princípios espirituais para ajudar você a vencer com as pessoas. Amém? Sem fazer o mal, apenas cumprindo princípios, você irá se defender e Deus vai te abençoar. Então guarda muito bem essa palavra. Eu quero começar falando daqueles que não suportam o favor de Deus sobre você. Aí alguém diz assim: mas e tem esse tipo de gente? E como tem? Há pessoas que não suportam ver, sabe, você prosperando, você crescendo, seu filho se formando. Não suportam ver a alegria de você, não suportam ver a sua família viajando, a sua família estando em lugares bonitos. Tem gente que nunca vai aceitar você melhor do que elas. É aquilo que a gente tem dito aqui. Há pessoas que até te suportam, até você estar abaixo delas. A partir do momento que você está melhor do que elas, acabou a amizade. Acabou o relacionamento. A Bíblia nos diz em 1 Samuel capítulo 18, verso 10 e 11, escute: no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Espera aí, o que Davi fez para esse homem? Davi estava ajudando ele na guerra.
Davi dedilhava a harpa, expulsava os demônios que haviam na vida dele. Davi era alguém leal, fiel, íntegro a ele, resolveu problemas para Saul que ele não conseguia resolver. E agora Saul pega uma lança e joga contra Davi para matá-lo. Há pessoas que não suportam o favor de Deus. E sabe o que Davi fez? Se desviou de Saul. E ele teve que se desviar tantas vezes, ao ponto que ele entendeu que Saul queria o mal dele e teve que se afastar, fugiu de Saul. E depois foi procurado, foi perseguido por Saul. Então eu quero que você entenda isso, porque é muito importante. Há pessoas que muitas vezes o inimigo age na vida delas de uma maneira tão terrível que elas não suportam ver você sendo usado, você vencendo, teu negócio dando certo, as coisas dando certo para tua família, não suportam ver você feliz, não suportam ver você alegre, não suportam você, sabe, tendo as tuas bênçãos. Por isso, em nome de Jesus, se desvie dessas pessoas, procure se afastar delas, é assim que você deve proceder. Gente que não suporta o favor de Deus sobre a sua vida, se afaste deles, porque o seu destino, o seu futuro não depende deles. Coloca isso no seu coração. Depende de Deus. Depende de Deus. Então, se isso está acontecendo dentro do trabalho, se esquive dessa pessoa que não aceita, sabe, a tua promoção, não aceita que agora você é chefe, não aceita que você está crescendo. Eu fico horrorizado, sabe? Eu vejo isso acontecendo muitas vezes, principalmente quando eu fico sabendo que mudou a diretoria de uma empresa ou trocou o pastor de uma igreja. O quanto tem gente que se levanta, o quanto tem gente, sabe, que não aceita, que luta contra e não sabe que lutar contra o favor de Deus na vida de alguém é lutar contra o próprio Deus. Isso é sério, porque como é que você vai tocar numa pessoa que é Deus puro ali na vida dela? É Deus puro que está abençoando ela, é Deus puro que está prosperando, que está fazendo com que, sabe, ela cresça, que os negócios dela floresçam, que ela seja conhecida, que ela venha crescer politicamente dentro da cidade. É Deus na vida da pessoa, não tem outra explicação. Então, você está lá jogando pedra nela. Eu não entendo isso. Você pode estar cometendo um erro, e se esse erro está sendo cometido contra você, fique em paz, se desvie dessa pessoa, continue cumprindo seu propósito, temendo a Deus, e Deus vai lhe dar a vitória. E em alguns casos, vai ser necessário não só se desviar dessa pessoa, mas se afastar mais longe, ok? Essa é a primeira instrução para você. O segundo tipo de pessoa que a gente tem que aprender a lidar são aqueles que criticam a gente e nos perseguem. Em 2 Timóteo capítulo 4, verso 14, a Bíblia menciona um dito cujo chamado Alexandre, o latoeiro, que causou muitos males a Paulo. E Paulo diz que o Senhor retribuirá a Alexandre pelas suas ações. Esse homem chamado Alexandre, o latoeiro, perseguiu muito o apóstolo Paulo. E o que o apóstolo Paulo fez? Ele entregou para Deus. Tem gente querendo lutar batalhas naturais usando apenas o que é natural. Contra batalhas naturais de gente que persegue você, de gente que deseja o mal para você, de gente que lhe critica, você vai ter que entrar numa outra esfera com eles, que é a esfera espiritual, entregando eles a Deus. Foi o que Jó fez com os amigos dele, foi o que Paulo fez com esse homem, o latoeiro. Por isso, você precisa compreender que essa palavra de Deus aqui para a sua vida, ela tem que funcionar na sua vida. Você tem que, de fato, entregar para Deus. A Bíblia diz que Paulo foi muito perseguido, sofreu muito nas mãos desse homem. Eu fico imaginando esse homem fechando portas para Paulo. Eu fico imaginando ele falando de Paulo, tornando quase impossível a vida de Paulo. E Paulo se colocou diante de Deus. Ele não conseguia mais com esse homem. O que ele fez? Ele foi para Deus. Ele se colocou diante de Deus. E ele esperou com que Deus
trabalhasse em seu favor. Tem gente que não adianta você gastar saliva e também não adianta só você ignorar. Você tem que ir a Deus até Deus fazer alguma coisa, porque foge da sua alçada, passa das suas mãos. É algo para Deus fazer, certo? Então, sabe, não fique trocando farpas, seja em redes sociais, seja em grupos que você está junto com essa pessoa. Aprenda a colocar diante de Deus, aprenda a lutar pela justiça divina na sua vida e crer que Deus te dará a vitória. O terceiro tipo de pessoa que nós temos que aprender a lutar são aqueles que você ajuda e eles viram as costas para você. Em Lucas capítulo 5, aliás, Lucas capítulo 6, verso 35, a Bíblia diz assim: amem os seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Eu sei que essa instrução aqui de Jesus não é uma instrução fácil para nós. Amem os seus inimigos, façam o bem, emprestem a eles, sem esperar ainda receber nada de volta. Tudo isso é muito difícil, mas Jesus nunca errou em nada e não vai errar agora. Essa palavra, ela é poderosa. A Bíblia está dizendo para você não mudar com aquelas pessoas que viram as costas para você. Eu sei que é difícil você ouvir isso, porque a nossa primeira ideia é: fizeram mal para mim, então agora eu não vou mais, dar atenção a essa pessoa, eu vou ignorá-la. Se ela cruzar na rua por mim, eu não vou cumprimentá-la. E se nós nos cruzarmos no colégio, no shopping, no mercado, eu vou tratar ela, como um ninguém, eu vou desprezá-la. Esse pensamento não é o pensamento de Deus? A Bíblia diz aqui: amem os seus inimigos. Meu Deus, amar os inimigos é o que Jesus disse, sim. Por quê? Porque se você tiver a atitude certa diante da ingratidão das pessoas, Deus te recompensará. A Bíblia diz que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanharão todos os dias da tua vida e habitarás seguro. Ou seja, existem bênçãos se você for uma pessoa bondosa de coração. Existem bênçãos para quem é bondoso de coração. Então, isso é uma coisa que tem que ficar aí cravada em nós. Cumprimente, haja com humildade, seja um pacificador, deixe Deus trabalhar nessa situação e confie nele. Agora, uma coisa que eu aprendi, é que as pessoas tem pessoas que fazem o mal para a gente, mas tem muita gente que faz o bem para a gente também. Agora eu quero levar você num pensamento assim, que vai deixar você muito, eu posso dizer, feliz com o que eu vou falar. E você não ouve isso todo dia. E se essas pessoas que fazem o bem para você são a justiça de Deus para aqueles que fazem o mal? Glória a Deus! Glória a Deus! Essa talvez seja a palavra que Deus quer que você escute. E se as pessoas que abriram a porta para você, que lhe deram a promoção, que lhe deram uma oportunidade, que colocaram dinheiro nas suas mãos, ou que até mesmo, elas autorizaram algo que estava trancado só para lhe ajudar, enfim, e se essas pessoas que fazem o bem, elas são a justiça de Deus para você, daquelas pessoas que fizeram mal contra você? Você já ouviu aquele ditado: o mundo dá voltas? Bom, o mundo pode estar dando uma volta agora, nesse momento. E Deus está dizendo para você, escute, porque isso é muito importante. Você precisa compreender que quando você caminha pelos ensinos de Jesus, você não está caminhando por uma vã filosofia. Você está caminhando pela palavra que sustenta o universo. Exatamente, o ensino de Jesus sustenta sol, lua, a galáxia, o universo inteiro.
Então, não é qualquer palavra, não é, sabe, um pensamento de alguém, não. Não é o pensamento do carpinteiro, não é o pensamento do filho de José, não. É o pensamento do Filho de Deus, do Deus vivo, poderoso. Glória a Deus. Diga assim comigo, porque eu quero profetizar agora sobre você. Diga assim: a justiça de Deus está vindo em meu caminho. Glória a Deus. E se você tem enfrentado muitas injustiças, muita maldade, eu quero declarar em nome de Jesus que para cada um que te fez o mal, Deus vai levantar 10 para te fazerem o bem em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, eu creio. Essa é a palavra para a tua vida, é a palavra profética para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Essa oração merece ser compartilhada. Você precisa mandar essa oração para amigos, para parentes, para o máximo de gente aí. Você poderia ajudar a compartilhar essa palavra, porque vai trazer um alívio para muita gente que está, sabe, com pensamentos de injustiça. O quarto tipo de pessoa que nós temos que aprender a lidar são aquelas que duvidam de nós e desdenham do nosso potencial. Sabe aquela pessoa que olha para você e diz assim, sabe, ela não, aliás, às vezes ela nem diz nada, ela só olha para você, mas você sabe o que ela está pensando, e não é adivinhação, você vê a feição dela e você vê que ela está desdenhando de você. A Bíblia nos diz em Provérbios 14, 21, quem despreza o próximo comete pecado. Meu Deus, está pecando? Por isso que nunca despreze ninguém, nunca despreze uma pessoa, nunca, isso é um pecado. A Bíblia diz, Provérbios 14, 21, é um pecado desprezar as pessoas. Não entre nesse terreno, ele está todo minado. É pecado desprezar as pessoas. Então, se estão desprezando você, estão lhe desdenhando, sabe? Alguém diz que você é um nada. Alguém age como se você fosse um nada. Confie em Deus. A Bíblia diz que, no Salmos 23, o Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. E esses vão ser convidados de honra nessa mesa, porque eles vão estar lá mesmo que eles não queiram. É Deus que prepara a mesa. Eu vou dizer uma coisa para você, tem certos convites que Deus faz, que Ele não está esperando, sabe, a pessoa dizer, sabe de uma coisa, eu tenho outra coisa para fazer e não vou poder ir nesse jantar que o Todo-Poderoso está promovendo. Esse jantar não tem como dizer não, você vai de qualquer jeito. Então nós temos que compreender isso. E o quinto tipo de pessoa, e aqui eu encerro, aqueles que lançam palavras más, e eu vou ensinar você agora a como lidar com gente que lança palavra má para você. Quando alguém disser para você que você, sabe, nunca vai conquistar nada na vida, que você nunca vai ter um espaço naquela empresa, que você nunca vai conseguir comprar um bom carro, ou vai ter uma boa casa, ou você vai ser um bom pastor, ou você, enfim, vai realizar os seus sonhos. Quando alguém lançar uma palavra negativa contra você, você tem que orar, quebrando aquela palavra e declarar uma palavra de fé. Então alguém diz que você é um nada e você diz, eu quebro essa palavra no mundo espiritual em nome de Jesus e declaro, eu sou mais do que vencedor porque eu sou um filho de Deus. Quando alguém dizer para você que você não consegue, que você não prospera, que a sua vida vai ser sempre na dificuldade, que você é uma pessoa miserável, você vai dizer, está repreendido essas palavras, eu quebro essas palavras e declaro, eu serei cada vez mais próspero, mais abençoado, entrarei por portas grandes que o meu Deus está preparando para mim. Ou seja, sobre toda palavra negativa lançada contra você, você lança uma palavra de fé, uma palavra profética, uma palavra de avanço, uma palavra de futuro. Está aí, diante de você, a maneira certa de você caminhar pela revelação de Deus? Amém? Glória a Deus. Se você recebe toda essa instrução que eu dei, declara aqui nos comentários, Deus vai me abrir uma porta grande, gigante, para a glória de Deus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Eu tenho alguns recados aqui muito importantes para você. Primeiro que dia 11 e dia 12 nós vamos ter a conferência A Cura. Vai estar comigo Thiago Brunet, Mac Anderson e outros. Vai ser imperdível, exclusivo para quem é aluno da academia aqui no Global.
Você não é nosso aluno ainda? Por quê? Vem hoje mesmo se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no nosso site www.vinicius7.com.br. Também hoje estarei em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Amanhã estarei em Panambi e domingo estarei em Santa Maria e depois retorno para São Paulo. Ok? Vai ser o Tour Profético Sul, vai ser incrível, vai ser uma grande bênção e estou com muita expectativa do que Deus irá fazer essa noite. Amém? Também quero falar para você do meu lançamento, Café com Jesus, um devocional incrível que você não pode deixar de adquirir, não só para você, mas para as pessoas que você ama. Já adquira, sabe, para os teus familiares, para as pessoas que vêm constantemente na sua casa, prepara um presente para eles. É um devocional com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Você pode adquirir o nosso devocional no nosso site www.vinicius7.com.br. E preste atenção, eu vou transmitir o culto hoje de Passo Fundo ao vivo aqui pelo canal, a partir das 19h30, se não me engano. E você é nosso convidado, tá bom? Os 3 dias do meu tour, os 3 dias eu vou transmitir aqui pelo canal. Você vai poder acompanhar a palavra e eu vou falar sobre o Espírito Santo. Amém? Eu estou numa série de mensagens sobre o Espírito Santo. Então, hoje eu vou falar do Espírito Santo, amanhã eu vou falar também, domingo também, claro, em temas diferentes, mas você vai ser tocado por Deus aí na sua casa. Amém? Vai ser incrível. Salmos 91, eu quero declarar, compartilhe aí com 8 pessoas. Se não é inscrito no canal, inscreva-se agora. E tem um sininho aqui, se você não clicou ainda nesse sininho, clica aí, porque toda vez que eu entrar ao vivo o YouTube vai te avisar, mas tem que clicar no sininho e ativar as notificações, tá bom? Às vezes o pessoal diz assim, eu não sou avisado, não é avisado porque não ativou. Tá? Então depende de você aí procurar esse botãozinho aí que é bem parecido com um sino, sabe? Você clica e ativa todas as notificações, ok? Muito bem. Eu vou declarar o Salmos 91 e depois eu vou orar. E enquanto eu declaro aqui, compartilhe e coloca nos comentários o teu pedido de oração. Estamos no 5º dia do nosso propósito. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me que eu ore por você e te abençoe. Senhor Deus e Pai, eu estou certo de que o Senhor está nos dando ferramentas para vencermos todo tipo de animosidade, de contrariedade à nossa vida. Nos dá vitória, Pai, e faça justiça também, Pai, contra toda injustiça direcionada a nós. Eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa, aqueles que têm sido perseguidos, aqueles que têm sido criticados, aqueles que têm sido provocados. Eu oro por um milagre de Deus na vida deles agora. No nome de Jesus eu oro também pela cura. Todo aquele que está doente, que seja curado. Em nome de Jesus, nós cremos em Ti, Jesus, que Tu és a cura. Como está escrito na Tua palavra, Ele levou sobre si nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si. Sim,
Jesus levou as dores, Jesus levou as enfermidades, Jesus levou a infecção, o câncer, Jesus levou tudo que era contra nós, que podia afetar o nosso corpo. Por isso colocamos a nossa fé em Jesus agora e declaramos saúde, ser curado, ser curada, e oramos agora para que toda impossibilidade seja visitada pelo milagre e pelo sobrenatural de Deus. Oramos também para que o Senhor abra grandes portas a nós. Senhor, nós estamos crendo. Tu podes nos dar as oportunidades que necessitamos. Tu podes nos colocar diante dos lugares que nós precisamos. Tu podes, Pai, nos dar chaves que podem mudar o nosso destino, que podem dar uma virada na nossa realidade. E te pedimos, Pai, traz para as nossas mãos o que precisamos para viver o extraordinário. Confiamos em Ti, Pai, descansamos em Ti e pedimos, Pai, no nome poderoso de Jesus, nos entregue chaves nessa manhã, nos entregue chaves, chaves de acesso, chaves de recurso, chaves de prosperidade. Oramos também pela salvação de todos da nossa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, que todos conheçam a Jesus. Toque-os com o teu poder, toque os filhos, toque o marido, toque a esposa, toque o casal. Eu peço a tua bênção, Pai, sobre essa família, no nome de Jesus Cristo. Senhor, afasta o mau humor, afasta, Senhor, aquilo que traz agitação no coração, na alma desse homem e dessa mulher. Seja livre do poder e na autoridade de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê que Deus está lhe dando vitória? Em nome de Jesus, você recebeu a palavra profética? Compartilhe agora. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te proteja. Amém? 9 da manhã, temos uma live profética incrível aqui, e depois às 18 horas, e depois 19h30, vou transmitir ao vivo o que vai acontecer lá no sul do Brasil. Te aguardo. Deus te abençoe e até mais. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a bênção de Deus sobre esse mês de dezembro. Consagramos esse mês ao Senhor, cada dia desse mês, cada hora desse mês. Apresentamos a Ti, Senhor, a nossa família. Apresentamos a Ti nossos projetos, nossos sonhos e tudo aquilo que estiver ligado a nós. Livra-nos do mal, Pai. Livra-nos das ciladas de Satanás. Eu peço a Tua bênção sobre essa casa, para que essa casa tenha paz, para que tenha harmonia, para que tenha prosperidade e para que todos, sem exceção, tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Invocamos a presença de Jesus sobre este mês de dezembro e pedimos, Senhor, que a Tua presença esteja conosco, atravessando esse mês. Que a Tua presença esteja conosco cada dia desse mês, nos abençoe, nos cure, nos dê força, nos dê ânimo, e que cada lar seja visitado pela glória de Deus. No nome de Jesus, profetizamos que esse mês de dezembro será um mês de aumento, será um mês de grandes bênçãos, será um mês de vitória, será um mês de liberar sobrenatural de Deus. Eu abençoo esta vida, eu abençoo esta casa, eu abençoo essa família. Tudo aquilo que estiver ligado a essa pessoa, eu peço, Pai, a Tua bênção, eu peço o Teu liberar. Senhor, eu oro, Senhor, por pessoas que entraram aqui nessa oração, que estão com dores nas costas, dores fortíssimas nas costas. Que essa pessoa seja curada agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Dá vitória para ela, Pai. E nós oramos para que todo gigante espiritual tem se levantado contra nós, contra a nossa casa, contra o Teu projeto na nossa vida, seja quebrado agora e saia do nosso caminho, no nome de Jesus Cristo. Pedimos ao doce e amado Espírito Santo que Ele nos conduza em paz, que Ele nos conduza em segurança, que Ele nos dê visão, que Ele nos dê as direções certas para podermos caminhar no centro da vontade de Deus. Libera do Teu poder sobre essa vida, Pai. Libera do Teu poder sobre essa vida.
é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Estamos começando mais um mês e queremos que esse mês será uma bênção de Deus. Esse mês será um mês de milagres, será um mês de paz, será um mês de direcionamento do Espírito Santo de Deus. Eu quero pedir a você que está consagrando esse mês de dezembro, e no final nós vamos fazer outra oração consagrando esse mês para que esse seja o melhor mês do ano na tua vida. Eu quero pedir para você que quer ser muito abençoado nesse mês, eu também quero pedir que você compartilhe muito essa live. Manda aí para amigos, para parentes, para grupos. Me ajude a compartilhar essa palavra no nome de Jesus. Eu sei que sempre, em qualquer momento da nossa vida, nos aguarda desafios. E cabe a nós termos a posição, a postura e a firmeza de encarar esses desafios e vencê-los. E hoje eu quero falar sobre vencendo gigantes. É sobre isso que eu quero compartilhar uma palavra com você, mas antes disso, eu quero dar um testemunho para a glória de Deus. A gente recebe muitos testemunhos aqui. Eu recebi o testemunho da Verusca, que nos acompanha nas orações, e ela escreveu: graça e paz. Eu tenho ouvido as orações da manhã no YouTube e o Senhor foi usado por Deus. Agora em novembro aconteceu exatamente o que o Senhor profetizou para mim, pois eu esperava um documento havia 13 anos. Eu estou muito feliz e agradecido a Deus e ao Senhor. Deus continue abençoando o seu ministério. Que bênção! Eu também recebi o testemunho da Leia, que nos acompanha nas orações, e ela escreveu assim: a paz. Eu quero dar o meu testemunho entre tantos. Eu sofria há 6 anos com problemas digestivos. Já tinha feito de tudo que os médicos me passavam de medicação e nada resolvia. Entrei mais firme nas orações, olha só, entrei mais firme nas orações. Já acompanho o Senhor há 3 anos e nunca perco uma oração. Deus, em sua misericórdia, me curou. Entre muitos testemunhos, já participei da Escola de Profetas em Portugal. Que Deus continue usando você e a sua esposa. Deus abençoe seus filhos em nome de Jesus. Muito obrigado, irmã Leia. Deus abençoe a ti e toda a sua casa. Deus é Deus de milagres. Nossa fé tem que estar em Jesus Cristo. Ele opera. Amém? Vamos apontar para Ele, porque é Ele que faz as coisas. É Jesus quem cura, é Jesus quem liberta, é Jesus quem salva. Nosso foco está em Jesus, certo? Não está no homem, nosso foco está em Jesus. Coloque o seu foco em Jesus. Coloque o seu foco em Jesus. Tem uma pessoa que está me ouvindo, que usa óculos e tem tido inflamações terríveis nas juntas do corpo. Dores terríveis, fibromialgia talvez, ou outro tipo de enfermidade parecido com fibromialgia. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. No nome de Jesus, o Senhor é aquele que cura. Coloque a sua fé em Jesus. Eu declaro saúde sobre a tua vida. Do alto da cabeça até a planta dos pés, saúde no teu corpo físico. Saúde no teu corpo físico agora. Saúde sobre você. Do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus. Tem uma mulher que chamam ela de Neia, que está aí me ouvindo. Neia, o Senhor te visita nesse momento. O Senhor te visita nesse momento, Neia. Você vai vencer gigantes esse mês, Neia, para a glória de Deus. Eu quero hoje trazer uma palavra, e a palavra é vencendo gigantes. Se queremos viver as promessas de Deus, temos que enfrentar os gigantes. Em Josué capítulo 10, verso 8, a Bíblia diz assim: e disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Josué recebeu uma missão de Deus, levar o povo à terra prometida. Moisés, por 40 anos, conduziu o povo. E agora Josué estava destinado a levar o povo à terra prometida. Só que a Bíblia diz que se levantou reis, exércitos, havia gigantes também naquela terra, havia todo tipo de coisa. Mas o Senhor está dizendo a mim e a você:
se você confiar em mim e nas minhas instruções, nenhum mal vai resistir a você. Foi isso que Deus disse para Josué, é isso que Deus está dizendo para mim, é isso que Deus está dizendo para você. Entenda, os inimigos existem, o mal existe, os desafios existem, os gigantes existem, mas a Bíblia diz que eles não conseguirão com você. Eles não conseguirão com você. Declare junto comigo: nenhum gigante conseguirá contra mim. Declare em nome de Jesus: nenhum gigante conseguirá contra mim. E por quê? Porque estamos debaixo de uma palavra do Senhor. Porque estamos debaixo de uma direção de Deus. E quando alguém está numa direção de Deus, esse alguém está equipado. Ele está equipado com todo o amparo do céu cuidando dele, todo o amparo do céu protegendo ele, abençoando ele, guiando ele. É a mão do Senhor sobre ele. E existem algumas coisas que aqueles que vão vencer gigantes precisam aprender. Primeiro, não olhe para suas limitações. Veja as oportunidades que Deus vai abrir na tua vida. As limitações existem. Se olharmos para nós, veremos imperfeições. Se olharmos para nós, nós vamos ver, sabe, existe tanta coisa a melhorar, existe gente tão melhor do que a gente. Mas a Bíblia não manda você olhar para as suas limitações. Ela manda você olhar para as oportunidades que Deus, Ele prepara para você. Porque por meio das oportunidades que você consegue discernir e você entra nessas oportunidades, Deus te respalda. Deus te respalda, Deus te capacita. Deus começa a trabalhar na tua vida de uma forma poderosa e sobrenatural. Nas oportunidades, você verá Deus te conduzindo. Ontem, olha o que eu vi ontem. Nós tivemos um culto pela manhã e as pessoas vêm de muito longe quando eu faço esses cultos assim proféticos pela manhã. E teve uma moça com uma senhora que era mãe dela, que vieram de uma cidade próxima aqui de Santa Maria, que é uma cidade chamada Venâncio Aires. E quando ela veio na frente e veio pedir oração, eu vi, sabe, sobre os braços dela, é como se eu tivesse uma visão naquele momento, eu vi ela assim, e eu vi duas mãos segurando os braços dela aqui, ó. Então ela estava assim com os braços erguidos, mas eu vi mãos segurando os braços dela. E naquele momento o Espírito Santo me deu um discernimento espiritual. O Espírito Santo me disse que estava sustentando ela na fé. Ela estava enfrentando lutas na fé para permanecer na fé, mas o Senhor estava sustentando ela. E ela testificou isso que eu falei para ela. E eu acredito que acontece exatamente isso no mundo espiritual comigo e com você. Quando nós estamos, sabe, trabalhando em algo que Deus nos deu a oportunidade de nós entrarmos, existe um sustento divino, que ainda que a gente não veja com os olhos naturais, se olhássemos pelos olhos do Espírito, os olhos espirituais, nós conseguiríamos ver a mão de Deus nos sustentando, a mão de Deus sustentando nossos braços, a mão de Deus sustentando a nossa vida e não nos deixando cair. Então, pare de olhar para as suas limitações, Deus vai te sustentar. Aleluia, aleluia, pega aí essa palavra, Deus vai te sustentar. Escreva aqui nos comentários, Deus vai me sustentar. Aleluia, Deus vai me sustentar. Declare pela fé, libere a fé agora dentro de você, no nome de Jesus. A segunda coisa, para nós que queremos vencer gigantes, é não desprezar as pequenas tarefas. Elas abrem portas para grandes oportunidades. Nunca ache, sabe, pelo fato que você tem um grande conhecimento, ou porque você tem um know-how, que você pode fazer qualquer coisa. Não. Entenda, nós precisamos acreditar que, por menor que seja a tarefa
tarefa, daquela pequena oportunidade, pode surgir algo grandioso. Talvez a maior experiência da tua vida, talvez a maior venda da tua empresa, talvez a maior conexão que você já teve na vida, talvez o maior favor de Deus que você já experimentou. Mas tudo começa quando você aceita as tarefas divinas. Algumas pessoas não entendem o porquê que nós nos empenhamos tanto pela obra, visto que somos voluntários. Sabe, poderíamos estar vivendo uma vida mais tranquila em um outro lugar, poderia estar fazendo o meu trabalho e vivendo uma vida mais tranquila, mas a gente assume certas responsabilidades porque acreditamos que Deus, Ele honra a nossa fé e Ele honra quando nós aceitamos as oportunidades que Ele coloca no nosso caminho. Tem coisas que Deus coloca no nosso caminho e você tem que aceitar o que Deus coloca no seu caminho. A terceira coisa é: não escute a voz dos pessimistas. Eles apostam na derrota, mas os céus estão sempre crendo na vitória. Os pessimistas estavam na volta de Josué. É claro, os pessimistas diziam assim: olha, eu acho que não vai dar coisa boa, os nossos homens não são guerreiros e por mais que nós sejamos numerosos, vai ser difícil vencer esse povo que está armado até os dentes. Eles têm reis, eles têm generais, eles têm grandes exércitos. Mas Josué tinha uma coisa: ele tinha uma fé em Deus. E ele tinha visto tantas coisas ao lado de Moisés, que agora ele sabia que Deus estaria com ele. Sua presença estaria com ele. Não dê ouvido a gente pessimista, gente negativa, gente que diz que não vai dar certo, gente que diz que você vai quebrar, gente que diz que você vai ser envergonhado. Há pessoas que torcem para você sair do caminho delas. Você sabia disso? Tem gente que torce para você sair do caminho delas. Tem gente que torce pelo seu mal. É triste dizer isso, mas é verdade. Tem gente que torce para o seu mal. Mas você deve ter uma fé, uma convicção de que Deus vai te dar vitória, apesar de te apoiarem ou não te apoiarem. Deus vai te dar vitória, porque você tem uma palavra de Deus. Então não dê ouvido a gente pessimista que está dizendo que você não vai passar nesse concurso, que está dizendo para você que esse mês sua empresa vai fechar no vermelho. Não dê ouvidos para gente pessimista que diz que casar não dá certo. Pare de dar ouvido a gente pessimista e comece a dar ouvidos ao que o céu está dizendo ao teu respeito. A quarta coisa que eu aprendo com Josué é que ele não perdeu tempo com os críticos, porque ele sabia que os críticos queriam tirar o seu foco. Desconfie de toda pessoa que começa a falar mal, a criticar a você, o seu trabalho, a sua família, a sua empresa e até mesmo pessoas que criticam as suas intenções. Ninguém é Deus para saber as nossas intenções. Só existe um que conhece a intenção do homem. Só existe um que conhece o que está aqui dentro de mim. Só existe um que conhece o que está aí dentro de você. Os homens falham em seus julgamentos. Os homens falham. Mas nós precisamos nos focar na conquista. Eu e você precisamos estar focados na conquista e não na voz dos críticos. Os críticos não estão fazendo nada. Você está fazendo. Você está fazendo, você está construindo algo, você está realizando algo, você está sendo usado por Deus agora. Então não dê ouvido aos críticos, não dê ouvido a gente que não está construindo nada, a gente que não está fazendo nada, a gente que não está ajudando você em nada. Foque em Deus, foque em fazer o que Deus coloca no seu caminho. Toda pessoa bem-sucedida está trabalhando em algo. Toda pessoa bem-sucedida está trabalhando em algo. Escreve aqui nos comentários: estou trabalhando em algo.
em nome de Jesus. Declare aqui nos comentários: estou trabalhando em algo. E para encerrar essa palavra, apresente-se para os grandes desafios do presente, lembrando das vitórias do passado. O que isso significa? Lembre que Deus nunca te desamparou. Como diz Lamentações, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Lembra que Deus esteve com você em toda a história. Lembre que Deus te sustentou. Lembre que Deus, nos momentos mais difíceis da sua vida, lá estava Ele. Lá estava Ele te guardando. Lá estava Ele te sustentando. Eu gosto de dar alguns testemunhos porque as pessoas se identificam. Porque talvez essa minha história seja a tua história. Há mais de 20 anos atrás, quando eu estava cuidando da primeira igreja que Deus colocou no meu caminho para que eu cuidasse, a situação financeira era extremamente desafiadora, era difícil. Sabe, tinha meses que eu não conseguia tirar nada para me ajudar nas contas de casa. Minha esposa, nos primeiros 6 meses de casamento, ela teve que pagar todas as contas da casa. Vivi isso. Minha esposa trabalhava como assessora do juiz e ela pagava as contas. Por 6 meses ela pagou aluguel, ela pagou água, pagou luz. Não podia comprar roupa para ela, tinha que pagar o aluguel, porque eu tudo que conseguia era pagar as contas da igreja e olha lá. Mas teve um mês que, sabe, arrochou de uma maneira que eu não tinha mais de onde tirar. E eu já estava há alguns meses vendendo algumas coisas, no sentido, tudo que eu via que eu podia vender, eu vendia, porque, sabe, eu era um pastor jovem e estava cuidando de uma igreja e tinha um aluguel para pagar e tinha as contas da igreja, e eu fui sempre responsável pelas coisas da igreja, no sentido que eu sempre pagava as coisas da igreja primeiro, para depois, sabe, eu me preocupar comigo. E esse era a minha maneira de fazer as coisas. E chegou um mês, sabe, que era final do mês e não tinha o recurso total para o aluguel. Daí passou o dia 1, passou o dia 2, passou o dia 3, passou o dia 4. Quando chegou no dia 5, que era o último dia de pagar, eu sempre fui de não gostar de atrasar nada, sabe? Isso aí eu acho que eu já vim de berço assim, eu não gosto de ficar devendo nada para ninguém. E eu me lembro que faltava um determinado valor para pagar o aluguel daquele prédio da igreja. Olha só, a igreja não era minha, a igreja é do Senhor, mas a gente é colocado como responsável, né, das coisas que pertencem ao Senhor. E eu estava ali desesperado, porque o nome da igreja valia mais do que o meu. E naquele momento, sabe, ela estava trabalhando, eu fui de tarde para a igreja. Eu fui de tarde para a igreja depois do almoço, depois de ter largado ela no serviço. E eu fui para dentro da igreja e ali eu comecei a orar. E foi 2 da tarde, foi 3 da tarde e foi 4 da tarde. E a imobiliária, não me lembro que horário fechava, se era 5, 5 e meia ou 6 horas. E quando foi, sabe, perto das 4 da tarde, que eu estava ali em oração, eu estava dizendo: Deus, pela primeira vez eu vou atrasar uma conta na minha vida. E enquanto eu estava ali orando e pedindo ao Senhor que o Senhor enviasse um milagre, para que o Senhor ele intervisse, de repente eu ouço um barulho na porta, alguém batendo. Era um homem que era membro da igreja. E ele disse: olha, eu saí agora do serviço e eu vim aqui trazer a minha generosidade. E quando ele entregou a sua generosidade, era exatamente o valor que faltava para pagar o aluguel. 10 minutos antes de fechar a imobiliária, eu consegui chegar lá, de a pé eu consegui chegar lá. E eu glorifico o Senhor, porque o Senhor sempre esteve comigo. Em toda a batalha que eu entrei, eu sempre venci. Em todo desafio que eu entrei, Deus sempre me honrou, Deus sempre me deu vitória. Eu estou contando o meu testemunho para vocês, mas talvez você
você tenha, sabe, também testemunhos sobre a fidelidade de Deus com você. Você tenha testemunhos sobre como que Deus te sustentou em momentos difíceis da sua vida. Eu quero dizer para você que agora você pode estar diante de um desafio, mas lembre-se que Deus nunca te abandonou. Lembre-se que Deus sempre esteve com você e Ele estará com você agora, e estará com você amanhã, e estará com você depois de amanhã. Mantenha-se em Deus e você terá vitória. Você crê nessa palavra? Declare aqui nos comentários: eu creio nessa palavra. O Deus do ontem é o Deus que está hoje comigo aqui. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu creio nisso, no nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu gostaria de pedir que você me ajudasse a compartilhar essa oração, porque você vai vencer grandes gigantes, você vai vencer grandes desafios no nome de Jesus Cristo. Quero pedir que você envie para o máximo de pessoas que você puder essa oração. E antes de declarar o Salmo 91, eu quero falar para você da Academia Kingdom. Hoje, olha só, presta atenção, hoje, amanhã e quarta, eu vou estar ao vivo às 9h45 da manhã na Academia Kingdom, dando direção, dando conselho, tirando um tempo ao vivo com os meus alunos. Eles entram no chat e eu vou respondê-los e vou ajudá-los, certo? Eu vou tirar um tempo, os 3 dias dessa semana, eu estarei entrando ao vivo dentro da Academia Kingdom Global. E para quem se tornar aluno hoje da Academia Kingdom Global, hoje, quem se tornar aluno hoje, de hoje até, nós vamos dar até domingo ao meio-dia para você que quer se tornar aluno da Academia Kingdom Global. Entra lá e vê o que é, o que significa. Quem entrar essa semana até domingo ao meio-dia, nós vamos presentear você com 21 e-books. Olha só, 21 e-books. 21 e-books que você vai poder baixar, você vai poder ler, reler, certo? 21 e-books. Aqui tem centenas de páginas de ensino. O que são e-books? E-books são livros digitais que você pode ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador, certo? Então, é um presente que nós estamos dando para você, 21 e-books, que vai abençoar muito a tua vida e a tua casa, tá bem? E olha só, quem se inscrever até domingo ao meio-dia, o primeiro mês da academia vai sair por R$ 9,90. R$ 9,90. Então, menos de R$10, sabe? É um convite para você entrar dentro da academia e experimentar. Se depois de um mês você achar que, sabe, não é relevante para você, daí você sai, certo? Mas eu creio que as pessoas, quando experimentam a academia, elas desejam ficar. Eu coloquei o link aqui, fixado nos comentários, e você pode ir também no meu site www.viniciusiracete.com.br e se tornar nosso aluno na Academia Kingdom Global, ok? Tá aí o nosso convite para você. Eu espero que você se torne nosso aluno na Academia Kingdom Global. E esse sábado eu vou transmitir uma vigília que nós teremos aqui de Santa Maria. Vai ser tremendo. Sábado, a partir das 18 horas, em vez da oração da noite, eu vou ter esse evento, que é o evento do Espírito Santo, certo? A vigília do Espírito Santo. Eu estou trazendo pregadores de fora, vai ser incrível. Você, inclusive, que é de Santa Maria ou da região, vem estar com a gente sábado, a partir das 18 horas, na rua Carlos Ur, número 935. E no domingo, nós teremos a Santa Ceia, às 9h30 da manhã e também às 20 horas. Vai ser maravilhoso. Estamos com grande expectativa, estamos em oração e jejum, certo? Então, sábado, vigília do Espírito Santo, e domingo nós teremos esse grande tempo, né, que é a Santa Ceia do Senhor, às 9h30 e às 20 horas. Rua Carlos Ur, número 935. Deixa eu declarar o Salmo 91. Glória a Deus. Deixa eu pegar aqui. Enquanto eu declaro, você compartilha, certo? Essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia,
nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E agora eu vou fazer a declaração sobre a tua vida, certo? E já vou começar a oração. Deixa eu pegar aqui. Declaramos que vocês recebam uma nova medida de confiança e coragem. Dizemos que você vive e opera com certeza e segurança sobre quem Deus te fez. Que haja uma nova moral que tome conta do seu coração e mente em nome de Jesus. Declaramos que todo o poder da rejeição, da timidez, da insegurança, de ter voz em seus pensamentos, não tem mais poder. Que você se veja sob uma nova luz, como alguém que é equilibrado, capaz. Dizemos que você não hesitará em se apresentar diante de qualquer pessoa ou público para quem esteja em posição de se dirigir. Profetizamos que você enfrenta cada circunstância e situação com confiança, sabendo que está seguro, porque o maior vive dentro de você. Decretamos que não há medo e que você tem confiança no Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em o nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, visita agora a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Nós consagramos esse mês de dezembro a Ti, para que seja um mês sobrenatural, para que seja um mês de céus abertos, para que seja um mês de milagres, para que seja um mês de avanço, para que seja um mês de grande crescimento. Oramos agora para que todo gigante que tem se levantado no nosso caminho caia por terra. Que caia por terra toda ação contrária, que caia por terra o espírito de inveja, que caia por terra o espírito de contrariedade. E oramos para que o Senhor dê vitória a nós. Oramos para que o Senhor intervenha na nossa vida. Oramos para que o Senhor nos livre. Oramos para que o Senhor nos dê paz. Oramos para que o Senhor nos dê saúde. Oramos para que o Senhor nos prospere. Oramos para que os teus céus estejam abertos sobre nós e sobre todos da nossa casa. Declaramos que este mês viveremos grandes coisas do Senhor na nossa vida. Senhor, eu abençoo esta casa, eu abençoo essa família, eu abençoo os negócios, a pessoa, e eu oro por milagres agora. Intervém, Pai, intervém nessa vida, intervém com o sobrenatural, intervém com milagres, Pai, no nome de Jesus Cristo. Toca com teu poder, Espírito Santo, toca com a tua graça, Senhor, e que todo câncer, toda alergia, toda infecção, toda inflamação, toda pessoa que está num hospital agora, seja visitada pelo poder de Jesus Cristo. Ser curado agora, nossa fé está em Jesus. Toda pessoa que tem carregado um peso, toda pessoa que tem carregado uma contrariedade contra ela, eu oro agora para que isso seja desfeito em nome de Jesus. E que você experimente liberdade, que você seja livre e que Deus coloque no teu caminho o melhor que Ele tem reservado. O melhor que Ele tem reservado chegue na tua vida, chegue na tua semana, chegue nesse mês, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo a ti e a todos da tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. 9 da manhã, vou estar aqui com vocês com uma live. 9h45 entro na academia. E você que está entrando na academia, eu espero que nós possamos ser bênção na tua vida, como temos sido. Que Deus te abençoe e até mais. Compartilhe.